Meus irmãos, o Senhor é bom e Ele cuida de nós. A paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Não pode perder o hábito da Assembleia. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 15. São Marcos, capítulo 15. Semana passada já estava tudo esquematizado, o tempo foi embora, eu falei, eu vou pegar o microfone, vou orar, vou entregar, estou livre. Aí o pastor Cláudio se levanta, vem na minha direção, aí eu pensei, ou é uma exortação, ou é uma visão, vai entregar alguma coisa de Deus. Aí ele vai lá que o pastor está te chamando. Aí cancelou na semana passada e nos deu essa oportunidade dessa semana. Deus tenha misericórdia de nós. Marcos, capítulo 15, versículo 25. Vamos ver quem encontra mais rápido, quem tem o aplicativo ou quem tem a Bíblia impressa. Na minha versão diz assim: eram 9h da manhã quando o crucificaram. Eram 9h da manhã quando o crucificaram. Os símbolos, eles estão presentes em todos os espaços da nossa sociedade. Nos esportes, nas empresas, nas religiões. Em qualquer situação que você observar, os símbolos eles estão representados, eles simbolizam, eles revelam, eles mostram alguma coisa sobre a identidade, sobre a natureza daquilo que eles estão anunciando. Por exemplo, no budismo, o símbolo deles é uma flor, a flor de lótus. O nazismo, que tinha uma ideologia política, também tinha um símbolo. Todas as situações, todas as religiões, todas as ideias políticas, todos os clubes, todos eles possuem símbolos que vai representar algo que vai mostrar da melhor forma possível a sua natureza. É interessante que no cristianismo nós temos várias divergências entre questões teológicas pequenas. Por exemplo, tem divisões entre o cristianismo evangélico e o cristianismo católico em alguns pontos da fé. Tem divergência entre os calvinistas e os pentecostais. Tem divergências, alguns, entre os batistas e os presbiterianos, em alguns pontos na teologia. Agora, quando o assunto é o símbolo do cristianismo, não há divergência. Seja católico, anglicano, calvinista, evangélico, neopentecostal, pentecostal, ortodoxo, qualquer ramificação do cristianismo, o símbolo unânime que quando você perguntar a ele qual é, todos dirão que é a cruz. Agora, isso é interessante, fantástico, porque no primeiro século a cruz não era símbolo de conquista, não era símbolo de vitória, não era um símbolo que pudesse, da melhor maneira possível, representar alguma coisa. O próprio filósofo estadista Cícero, ele diz que entre os romanos e entre os judeus não era lícito nem mesmo anunciar a palavra cruz, porque ela era a representação de toda a maldade, de toda a tortura, de tudo aquilo que é ruim do ser humano. A crucificação e a cruz, ela, entre o cristianismo, não foi unânime na sua decisão, porque dentre a história nós tivemos outros símbolos que poderiam ter representado a nossa fé. Por exemplo, no início da história da igreja, o pavão era um símbolo do cristianismo, porque era a representação da beleza, da criatividade, da sabedoria de Deus e da imortalidade. A âncora também foi um dos símbolos do cristianismo. E, se você observar, a âncora é mais ou menos uma cruz ao contrário. E ela era símbolo da firmeza do evangelho, da graça, da sustentação da fé. E, às vezes, por sobre a âncora, era desenhado um peixe, que no grego o nome é iktos, que é a representação da frase Jesus Cristo
Salvador, Filho de Deus. Então a gente teve o pavão, nós tivemos a âncora, nós tivemos o peixe, mas quando aconteceu a crucificação, a igreja escolheu como símbolo da sua representação, da sua fé, a cruz. E a crucificação, ela não foi algo inédito a partir do momento onde Jesus ele sofre, porque desde os persas, esse movimento torturante, essa crucificação, esse ato de dor, ele era imposto aos escravos, aos inimigos quando eram presos, e até mesmo aos ladrões, aos malfeitores. A crucificação era algo, digamos assim, comum naquela sociedade palestina da época. Tanto que Flávio Josefo vai dizer que no ano 70, quando o general Tito invade Jerusalém e mata mais de 1 milhão de judeus, o sangue era tanto na cidade que ele diz que os cavalos não conseguiam cavalgar por causa do banho de sangue que Tito tinha imposto ali aos judeus. E o próprio Josefo ainda vai dizer que Tito crucificava cerca de 500 pessoas por dia e que por causa dele faltaram cruzes para a quantidade de corpos. E além das cruzes faltavam os espaços. Então, quando alguém falava sobre cruz, quando alguém falava sobre a crucificação, era algo terrível, 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 a ponto de, nas conversas, nos debates, a nobreza, o clero, aquele que tinha uma posição um pouco mais destacada, evitava até mesmo a menção dessa palavra, porque ela era símbolo de horror, era símbolo de dor, era símbolo de tortura, era símbolo de tormenta. Então, quando o evangelho, quando o cristianismo toma para si a cruz, ele traz para representar a sua fé tudo aquilo que ela representava no começo da Palestina e tudo aquilo que ela representava no percurso da história da igreja. Só que às vezes a gente cai na rotina e se acostuma com a questão da crucificação e da ressurreição, e os tempos passam e a gente esquece de observar alguns detalhes fantásticos no texto, porque torna para nós tão natural que a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que ele passou para que nós transformássemos a nossa individualidade em comunidade, em eclésia, em igreja. O texto vai dizer, aqui em Marcos, que ele foi crucificado às 9 horas da manhã. Agora, traz a sua memória comigo até a tarde, mais ou menos, de quinta-feira. Ele foi crucificado na sexta, às 9 da manhã. Agora, vamos retornar um pouquinho, porque os evangelistas, eles dizem que ele se reuniu com os seus discípulos na quinta para fazer a sua última ceia. E depois que ele dá as últimas instruções aos seus discípulos e faz a sua última alimentação naquele momento, os seus discípulos se despedem e ele chama os seus mais íntimos amigos e vai até o jardim do Getsêmani. Ali, na noite escura da alma, no seu momento de maior aflição, porque o Pai já havia lhe revelado aquilo que ele iria passar, e é bem provável que Jesus, em outras ocasiões, já tivesse visto alguma crucificação, ou quem sabe até mesmo alguns dos seus discípulos, ou quem sabe algum parente dos que caminhavam consigo, porque era tão natural que é provável que ele já tivesse visto algum tipo de crucificação. Então o Pai já revela a ele o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua dor. E ele está com a sua alma tão pesada, tão angustiada, que ele diz: a minha alma está profundamente angustiada. Eu estou sentindo o cheiro da morte, eu estou sentindo o peso da morte. E dentre os evangelistas, Lucas vai dizer que nesse momento de grande dor, de grande angústia, de grande depressão, nesse momento de grande aflição, ele começa
a chorar, ele começa a orar, ele começa a aclamar sozinho ali no jardim, e o seu corpo expele sangue com suor. Ele começa a expor a sua consciência e o seu momento de dor de uma maneira que os médicos vão dizer que é um sintoma tão raro e profundo que só nos momentos de grande angústia alguém pode passar. A medicina vai chamar isso de hematidrose. A hematidrose acontece quando o seu psique, o seu pneuma, a sua alma estão em uma dor tão terrível que se o seu corpo não, as suas glândulas sudoríparas, elas não abrirem espaço para o seu sangue sair, você tem um infarto ou uma hemorragia interna e o seu coração explode, tamanha a dor. Então agora você imagina Deus revelando ao mestre aquilo que ele vai passar e o peso da sua dor sendo tão grande que naquele momento os seus vasos capilares se dilatam para que ele possa extrair o seu sangue, o seu suor, para que ele não morresse ali, no jardim ainda antes da cruz. Jesus está em uma aflição que talvez nenhum de nós ainda experimentou nessa vida. Jesus está num momento de dor, onde ele não tem a quem socorrer, não tem a quem clamar socorro, e ele está num momento profundamente atribulante para ele. E médico como ele era, Lucas, ele tem a sabedoria de narrar o fato, dizendo que não eram apenas gotas. Nas nossas traduções, os evangelistas dizem que eram gotas de sangue, mas apenas Lucas usa uma palavra em grego chamada trombos, que na tradução é coágulo. A ideia de Lucas, como sendo médico, é que a profundidade da angústia de Jesus era tão forte, era tão pesada, que ele não estava gotejando sangue com suor. Haviam placas, haviam coágulos que saíam do seu corpo ali naquele jardim. Então imagina a consciência dele nesse momento. Lucas vai dizer, com a sua sabedoria médica, que esses coágulos saíam do seu corpo para que ele não tivesse um infarto ali mesmo no jardim. E essa condição da hematidrose faz com que a sua pele fique totalmente sensível. Sabe, quando os idosos encostam em alguma situação ou batem levemente em algum lugar e já ficam aquele hematoma roxo, porque a pele já está sensível por causa do tempo, por causa das suas marcas dos anos, assim estava a pele do mestre hipersensível. E aí o Lucas e os outros evangelistas vão dizer que ele, ainda nesse momento de dor, ainda nesse peso, ainda em oração, os soldados chegam e pegam Jesus. Levam ele até a presença de Pilatos. E você sabe que há aquela discussão entre Pilatos e Herodes, se vai matar, se não vai matar. Jesus passa a noite inteira na prisão, na Fortaleza Antônia, e dentro dessas condições. Lembre-se que a última refeição dele foi na quinta-feira à tarde com os discípulos. Ele está o resto da quinta sem se alimentar, ele passou pela hematidrose, ele está a noite inteira sendo julgado, sendo humilhado, sendo escarnecido, até que Pilatos dá uma decisão aos soldados dizendo, faz o seguinte, pega esse homem e o açoita. Eu não vejo nele nenhum motivo para crucificação. Lucas diz que Pilatos ainda estava em dúvida se ia crucificar ou não. E diz aos soldados, então dá uma quarentena de açoites nele. E essa quarentena de açoites, ela acontecia da seguinte maneira. O preso geralmente era colocado nu, ou apenas com a veste da sua cintura, preso as mãos em uma estaca, e um ou dois soldados, ou um grupo de soldados, se revezavam em
39 açoites. Um instrumento de tortura chamado fraglum, que era uma tira de madeira com pedaços de couro, e nas pontas do couro tinha pequenas bolas de chumbo com pequenos ossos de carneiro. Toda vez que o soldado dava uma açoitada nele, esse couro rasgava as suas costas e essa bola de chumbo fazia o restante dos estragos. Para completar, os ossos de carneiro rasgavam a sua pele em todos os lugares aonde eles encostavam. Você soma isso àquela questão da hipersensibilidade que ele está por causa da hematidrose. Então ele está com a sua pele sensível, com fome, com sede, passou a noite sem dormir, sendo humilhado, sendo zombado, cuspido, esbofeteado. Aquela cena no pretório, onde os soldados, um revezava com o outro aquela humilhação, e iam um por um batendo com o couro, batendo com o chumbo, batendo com os ossos de carneiro. Tente imaginar com a sua mente criativa essa cena na Fortaleza Antônia, na casa de Pilatos. Cristo sozinho, sem amigos, sem discípulo, até mesmo sem o Pai. E ele está com a sua pele sensível, e Pilatos vendo, e os soldados vendo, e slap! 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 E Isaías vai dizer que como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Slap! E a sua pele vai cortando, e o sangue vai jorrando, e o choro vai caindo, e slap! Quem sabe ele nesse momento não pensou em abandonar. Quem sabe nesse momento ele não está com o Pai dizendo: Deus, para mim não dá mais, eu não aguento mais, está doendo demais. Mas quem sabe foi nesse momento que ele viu você, que ele viu a igreja, que ele viu os apóstolos, que ele viu a mulher do fluxo de sangue que ele curou, que ele viu o Levi que ele resgatou, que ele viu Lucas que ele transformou, quem sabe ele viu Paulo, quem sabe ele viu a SEM, quem sabe ele viu a ONG, ele não desistiu de você. E ele tomou as chicotadas, as chibatadas e diz, Eusébio de Cesareia, em sua história eclesiástica, que às vezes o fraglum era tão doloroso que alguns prisioneiros morriam ali por causa da cruciante dor. Os ossos de carneiro, as bolas de chumbo rasgavam as costas e alguns historiadores dizem que as veias ficavam expostas. Dependendo do fraglum e do grupo de soldados, a própria coluna vertical era possível verificar. Então você soma, Jesus está longe da ceia, longe da refeição, a noite inteira com hematidrose preso, e agora ele passa por uma quarentena de chicotadas. Os textos dos evangelistas vão nos dizer que, após essa situação, quando Pilatos decide finalmente crucificá-lo, os soldados que estavam ali naquele martírio pegam uma capa, colocam a capa sobre as suas costas, sobre os seus ombros, pegam cravos, provavelmente de 7 a 10 centímetros, colocam na sua cabeça, pegam um pedaço de cana, dão na mão dele, vendam os seus olhos e começam a dizer: eis aí o rei dos judeus. Meu irmão, imagina a cena de zombaria com o mestre. Um grupo de soldados, um grupo de militares, um grupo de homens nobres, colocando cravos em seu couro cabeludo, colocando uma capa nele e uma placa dizendo: é esse o rei! É esse o rei dos judeus! E nesse momento eles perguntam: quem é que te bateu? Tu não é o rei porque tu não diz.
Por que você não revela quem te socou? Por que tu não revela quem lhe cuspiu? Por que você não revela quem te deu esse tapa na cara? E Isaías diz que, como um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca. Os soldados tomam a cana dos seus braços e com a cana batem nos cravos que estão na sua cabeça. Em alguns relatos médicos, especialistas em fisiologia dizem que esses cravos de 7 a 10 centímetros, por causa da hipersensibilidade do seu corpo, cravam no seu couro cabeludo e agora, além da hematidrose, além da exposição do sangue das suas costas, agora ele tem uma hemorragia na cabeça e o sangue começa a jorrar porque os cravos extremamente afiados cravaram no seu cérebro. Entraram no seu couro cabeludo quando os soldados bateram a cana nos seus cravos, na sua coroa em ato de zombaria. Os evangelhos ainda vão dizer que eles pegam um Cristo completamente fraco, extremamente humilhado, completamente desgastado com todo esse sofrimento e levam ele até o caminho do Palácio de Pilatos, da Fortaleza Antônia, até o Gólgota. Só que nesse caminho, geralmente a nossa visão, por causa dos filmes e dos relatos dos artistas, nós imaginamos que ele, crucificado, carregou a cruz completa. Mas é bem provável, por causa de alguns textos de Paulo e de alguns relatos históricos, que ele tenha carregado apenas a haste horizontal da cruz, porque a haste vertical, em alguns relatos de crucificação, já ficava em pé, já ficava firmada no local onde o crucificado iria ser colocado. Então foi apenas a haste horizontal que ele carregou. Mas agora uma pessoa normal, porque a haste pesava mais ou menos de 50 a 70 quilos, uma pessoa normal, forte, depois que toma um café da manhã, consegue colocar um saco de cimento de 50 quilos nas costas e carregar um trecho. Agora você imagina alguém que passa pela fome, pela sede, pelo abandono, pela hematidrose, com as suas costas rasgadas. Além das costas rasgadas, lembra que os soldados colocam uma capa? Imagina como foi quando os soldados tiraram essa capa colada com sangue, com pele, com nervos, e colocam ele para carregar essa haste com mais ou menos 50 quilos. E a distância de Fortaleza até o Gólgota era cerca de 800 metros. E Jesus segue caminhando, extremamente fraco, extremamente debilitado, extremamente cansado, sozinho, sem ninguém, saindo sangue por todos os lugares do seu corpo, com um peso de 50 quilos em suas costas, e ele segue carregando por toda a Jerusalém. E era notável que os imperadores sempre colocavam alguém à frente do crucificado com uma placa, falando qual era o seu crime, ou verbalmente falando quem ele se dizia ser ou o que ele tinha feito. Então, havia alguém à frente de Jesus carregando aquilo que Herodes mandou escrever. Esse é o rei dos judeus. E havia toda uma comunidade assistindo aquela situação. Agora, o mestre extremamente debilitado, carregando esse peso com cerca de 50 quilos, chega num momento de extrema aflição que ele cai. E outras vezes ele cai, e por diversas vezes ele vai caindo na cidade por onde ele está passando, porque ele não aguenta o peso. Além da dor física, imagina o peso dos nossos pecados sobre aquela cruz. Além dos nossos pecados, imagina o peso da ira de Deus sobre ele. Além da dor física, da fome, da sede, do abandono, imagina os pesos espirituais que ele estava carregando ali, naquela cruz, naquele caminho de 800 metros até o Gólgota. E ele cai. E ele não aguenta. Até que
o evangelho é sensacional. O texto vai dizer que há um homem, um negro, chamado Simão, de Cirene, da África, e ele é escolhido para carregar a cruz de Jesus. Eu acho esse homem notável, e o evangelho notável nesse sentido, porque não há maior inclusão do que a cruz. Foi Jesus quem, no momento da sua maior exposição, no momento da sua dor, que ele sabia que seria o momento da sua glória, ele dá oportunidade para um negro aparecer. Além disso, no momento da sua ressurreição, ele dá oportunidade para uma mulher de reputação duvidosa aparecer. O evangelho é o maior exemplo de inclusão. Foi Jesus quem destacou o negro e foi Jesus quem destacou as mulheres. E o mestre segue o seu caminho até a cruz. Quando ele chega à cruz, depois de todo esse sofrimento, de todo esse percurso, os soldados pegam os seus braços e as suas pernas. É bem provável que, como a estaca já estava presa, ele ainda tenha que subir de costas aquela cruz com a haste no seu corpo. Imagine o tamanho desse sofrimento, subindo de costas a cruz, com a sua haste no seu corpo, para que fosse fixado ali naquele lugar. E os soldados pegam os cravos, os pregos, com mais ou menos 15 centímetros, e ali começam a perfurar. É bem provável que aqui é a entrada do seu pulso. Um prego de cada lado nos seus pulsos e um prego nos seus pés. Quando nós lemos os relatos, especialmente de Tomé, dizendo: se eu não vir os cravos em suas mãos, de maneira alguma eu vou acreditar, é porque, para os judeus do primeiro século, o pulso ainda fazia parte das mãos. Por isso que é bem provável que ele tenha sido crucificado nos seus pulsos, porque se um prego de 15 centímetros entrasse na palma da sua mão, com o peso do seu corpo e com a sua fragilidade, a sua mão iria se romper quando ele descesse da cruz, quando ele arriasse o seu peso na cruz. Então você imagina uma pregada nos pulsos com cerca de 15 centímetros em cada lado e depois nos seus pés. Agora Jesus está na cruz. E ali na cruz, além de poucos amigos, bem poucos, e a sua mãe, os discípulos estavam longe. O pai estava longe, que ele mesmo diz: Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? E ali a ele ainda diz: eu tenho sede. Lembre-se que ele está desde a quinta, sem comer, sem beber, sendo crucificado, passando pelas dores, e para que ele pudesse ganhar alguma força para expelir as 7 frases que ele expele na cruz, ele tem que fazer um esforço terrível, terrível, terrível. Porque ele está preso, o seu pulmão está completamente comprimido, ele está com dificuldade de respirar, os tempos vão passando e os seus músculos vão ficando contraídos com cãibra. É dor em todas as partes do corpo, desde a sola dos seus pés até o alto da sua cabeça, em todos os seus membros, em toda a sua pele, em todos os seus nervos. Não há um espaço em Cristo que não seja de dor. E para que ele pudesse falar uma frase sequer, ele precisava sustentar o seu peso nos cravos dos braços, para que o dióxido de carbono que estava preso nos seus pulmões não matassem ele sufocado e ele pudesse falar. A própria força para falar era uma dor inimaginável. E é interessante, meus irmãos, que ainda na cruz, ele encontra espaço para salvar. Ainda na cruz, ele encontra espaço para olhar para aqueles que fizeram todas essas atrocidades e diz: Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Eu fico imaginando os 2 ladrões que caminharam com ele, provavelmente caminharam com ele até o Gólgota. E aqueles 2 ladrões, alguém à frente deles gritava, clamavam: ladrão, ladrões, esses serão crucificados porque são ladrões. E ao lado deles estava alguém gritando: esse é aquele que diz que é o rei dos judeus. Agora você imagina esse ladrão que caminha o percurso com Jesus. O Espírito Santo vai lhe revelando a divindade do Messias pelo caminho do Gólgota. E ele vê o exemplo do Mestre passando por todo o sofrimento sem abrir a boca. E ele é crucificado ao lado de Jesus. E sempre que os seus olhos veem aquela placa, Rei dos Judeus, o Espírito Santo, quem sabe, fala com ele: eis aí a sua oportunidade. Eis aí o seu momento. Eis aí a ocasião para você não entrar na história como um ladrão, mas você participar da história como alguém que era um filho e se reconciliou. Naquele momento, aquele ladrão olha para a cruz, olha para o seu amigo e diz: nós sim, nós estamos aqui, porque nós merecemos, mas este não. Quem sabe a sua mente começa a passear e ele em um momento diz: Senhor. Veja como ele se dirige ao Mestre. Ele não diz Jesus. Ele não diz você. Ele diz Senhor. Naquele momento que ele diz Senhor, há conversão no seu coração. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Oh, que noite, que noite, que noite, que tarde fantástica, aquela quando Cristo olha para ele e diz: filho, hoje estarás comigo no paraíso. Ainda há oportunidade para você. A cruz era objeto de vergonha. A cruz era objeto de dor. A cruz era objeto de tormenta. Mas por causa de Jesus, nós olhamos para essa cruz como símbolo da nossa reconciliação com o Pai. Você é filho amado. Você é filha amada do Pai. Foi por você, Oldson. Foi por você, Filáucia. Foi por você, Fernandinha. Foi por você, Bruno. Foi por você, Priscila. Foi por você, João. Talvez quando você saiu de casa, você pensou: eu vou lá, mas eu nem sei se eu vou cear. Eu nem sei se eu vou comungar. Eu sou vergonha. Eu sou tristeza. Eu sou dor. Eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de participar daquele momento de ceia. Deus está falando para você que a sua vergonha, a cruz transforma em triunfo, a cruz transforma em graça, a cruz transforma em conquista, a cruz transforma em vitória. Ministério de Louvor. Feche os seus olhos, incline a sua cabeça. Nessa manhã, quando você pegar o pão, quando você pegar o seu sangue, lembre-se do corpo de Jesus que foi moído no Calvário. Quando você pegar o sangue, beba o sangue de Jesus, simbolizado por esse copo, e diga: Senhor, o teu sangue não será em vão na minha vida. O teu sacrifício não será em vão na minha vida. A tua dor, o teu sofrimento não será em vão na minha vida. Porque o símbolo da nossa fé, a ressurreição é linda, mas do símbolo da nossa fé não é o túmulo vazio.
O símbolo da nossa fé é a cruz. Bendito seja o nosso Senhor da cruz. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o júbilo. Porque Ele foi moído na cruz por nós e nos reconciliou com o Pai.